Vamos falar sobre o Banco Central aqui do Brasil, que tem a indicação do novo presidente para 2025. Gabriel Galípolo era o favorito do mercado para assumir o cargo no lugar do atual presidente Campos Neto a partir de 1º de janeiro, e ele foi indicado pelo presidente Lula nesta semana para o cargo que começa no dia 1º de janeiro de 2025. Agora ele vai passar pela famosa sabatina no Senado para ter aí o seu nome aprovado e configurar um novo mandato na política monetária aqui do Brasil, né? O que podemos esperar de Gabriel Galípolo? O mercado já tinha ele como favorito, eu comentei bastante dele aqui no Lioncast, né? Todas as vezes que a gente tinha alguma reunião do Banco Central, eu fazia questão de trazer um pouco da visão do Galípolo também. Na reunião de maio, houve aquela divergência entre a chamada ala indicada pelo governo petista e a ala indicada pelo governo Bolsonaro, né? Quando houve uma divisão entre o tamanho do corte de juros no mês de maio. A ala ligada ao governo queria um corte de 50 pontos e a ala ligada ao governo anterior, do governo Bolsonaro, queria um corte de 25 pontos. E o presidente do Banco Central, Campos Neto, acabou sendo o voto de Minerva que cravou o corte, fazendo a ala do Bolsonaro vencer aquela reunião. Mas aquilo trouxe um clima tenso para o mercado, né? Será que vamos ver uma divisão clara? Será que a política do futuro, né, presidente do Banco Central do Brasil vai ser igual à gestão de Campos Neto, ou ele vai jogar com o que o governo quer, com mais corte de juros? Depois daquela reunião, a gente viu ali que houve uma tentativa dos membros do Banco Central de apagar aquela imagem, e desde então eles têm votado todos de forma unânime e bem coerente, até mesmo o Galípolo vem repercutindo as mesmas posições que o presidente Campos Neto tem colocado. Isso trouxe aí uma calma para o mercado. Pelo menos nas últimas entrevistas, a gente consegue perceber que Gabriel Galípolo está jogando o que o Banco Central hoje está vendo, né? Que a situação fiscal do Brasil ela é extremamente delicada, podemos já ter aí uma alta de juros em setembro para segurar essa situação econômica, principalmente com a alta do dólar recente, que pode continuar acontecendo. O Banco Central deve subir juros em setembro, essa é a impressão que todo o mercado tem agora, né? E o que deve acontecer em breve, e o Galípolo vem assinando embaixo com essa posição. O que resta a gente cogitar agora é se ele vai continuar mantendo essa postura ao assumir a presidência em 2025, porque, como se trata de um cargo político, essa indicação ela pode ter vindo ali com um porém. Nós vamos colocar no cargo, porém, queremos que você jogue junto com o governo, né? Quem está indicando você ao cargo. Então, essa independência do Banco do Brasil, ela deixa de ser uma independência quando quem nomeia o tal presidente que vai governar, né, que vai ficar ali à frente do Banco Central, é ligado ao governo da vez. Então, não tem uma independência, né? Você tem uma certa gratidão, digamos assim, como acontece também no Supremo Tribunal Federal, né? Quando o presidente também que nomeia os juízes que estão ali durante o seu mandato, né? Os juízes que estão ali entrando da vez. Isso também acontece no Banco Central. Então, será que o Galípolo vai continuar resistente aos gastos do governo? Será que ele vai continuar repetindo o discurso que está sendo colocado esse ano pelo Campos Neto? Eu acho bem difícil que aconteça. Sinceramente, acho bem difícil. Mas eu prefiro aguardar para realmente afirmar. Eu não posso afirmar porque as colocações recentes do Galípolo mostram que ele, pelo menos por enquanto, está jogando junto com o pensamento da maioria da casa. É também importante colocar que o Galípolo foi um dos responsáveis pela aproximação da Faria Lima ao candidato Lula em 2022. Então, muitos que se aproximaram do governo Lula vieram pelo Gabriel Galípolo e por ter presenteado o candidato Lula com essa aproximação, ele ganhou um cargo no Ministério da Fazenda, onde ele participou também do tal arcabouço fiscal, foi uma das pessoas que idealizaram esse projeto, né? Então,
ele é tão responsável pelo arcabouço fiscal como será responsável pela política monetária nos próximos anos, o que cheira mal, né? Nesse quesito cheira muito mal, porque o arcabouço fiscal, ele, apesar de parecer algo que mostra aí uma preocupação em manter uma certa austeridade fiscal, ele tem permitido que o governo continue aumentando os seus gastos, né? E continue driblando aí, como o governo vem tentando fazer nesse ano, né? Quando provavelmente vai estourar, vai chegar muito próximo ali do déficit permitido, ou deve estourar, e vai tentar passar no Congresso, Senado, alguma situação que vai poder tirar ali algumas dessas obrigações para o ano fiscal desse ano, né? Muito difícil que o governo mantenha as contas em dia. Deixa eu dar uma pausa para conversar com você que gosta desse conteúdo aqui do YouTube, que está sempre assistindo aos vídeos, que assiste do começo até o final. Esse aqui é apenas um corte do conteúdo que vai completo para a comunidade Liga Lion. Na comunidade Liga Lion você tem acesso todos os dias a conteúdos como esse, sem censura, com muito mais liberdade, com análise de ativos e muito mais informações. Com esse conhecimento você pode antecipar movimentos do mercado, você fica mais seguro para investir e, claro, ganhar din-din, meu amigo. Então chegou a hora, te convido a fazer parte da minha comunidade, a Liga Lion. Aqui embaixo na descrição desse vídeo você vai encontrar um link para fazer uma assinatura. Tem um preço super acessível para você estar comigo por 12 meses, pode parcelar esse valor, você vai ter acesso a esse conteúdo através do aplicativo da minha comunidade todos os dias, vai receber ele muito antes do que ele chega aqui no canal, que esses cortes chegam alguns dias depois, então você vai estar ali vivendo o dia a dia, entendendo cada vez mais o movimento, antecipando fatos, como a gente antecipou aqui a alta do dólar, como a gente antecipou o Black Monday uma semana antes, como a gente antecipou toda essa política monetária do Banco Central americano, a alta, a queda de juros. Isso com certeza vai trazer um grande retorno, não só para os seus investimentos, para a sua empresa, seu trabalho, para as suas tomadas de decisões no dia a dia. Vem para a Liga Lion agora vencer um leão do mercado financeiro. Faz a sua assinatura agora aqui na descrição do vídeo. Bora! Mas resta aguardar realmente o que pode acontecer em 2025. É claro que isso vai também ser ditado muito pelo que vai estar acontecendo com a economia brasileira, como vai estar o PIB do país, como vai estar o sinal de inflação, como vai estar os juros, como vai acontecer também lá fora. Tem muita água para passar debaixo dessa ponte, mas por enquanto foi previsível essa nomeação, não teve grandes sustos e agora resta entender qual vai ser a postura do Galípolo para os próximos anos. É coerente imaginar que a gente vai ter um presidente mais alinhado ao governo, como acontece em outros países do mundo, né? Isso é bem comum. Nos Estados Unidos, por exemplo, Jay Powell, o atual presidente do Banco Central americano, ele foi colocado lá pelo Donald Trump e hoje está no mandato junto com Biden e tem aí a possibilidade de continuar com a Kamala Harris, né? A Kamala Harris para os próximos 4 anos, ou mesmo com Donald Trump. O Donald Trump já garantiu recentemente que deve manter o Jay Powell na presidência do Fed. O Jay Powell está sempre jogando junto com o governo da vez, tanto que ele não vem nos últimos anos comentando sobre o grave problema fiscal americano, onde o endividamento só cresce. Recentemente, na última reunião de julho, né, quando ele teve naquela coletiva divulgando falando sobre o FOMC, ele disse que não importava para ele qual seria o presidente, né? O Fed não fica olhando para essa coisa, né? A gente está preocupado com os dados econômicos, quando realmente deveria estar preocupado sim com quem vai ser o presidente, ou pelo menos estar atento, não preocupado, essa talvez não seja bem a palavra, mas estar atento às políticas e propostas econômicas desses candidatos, porque se você tem a função de manter a inflação ou de levar a inflação para a meta de 2%, vai depender muito dos gastos públicos também. Só que o Fed ele se retira dessa discussão e diz que a responsabilidade dos gastos públicos, da discussão, lá é do Congresso, é do governo, e que o Fed não tem que se meter com isso. Um grande erro, porque são os gastos do governo, é um endividamento
que ajuda a aumentar a inflação e prejudica o trabalho dele mesmo a combater a inflação que ele está tentando lutar, né? Aqui no Brasil, nós vimos aí uma tentativa dessa independência do Banco Central brasileiro quando o Campos Neto vem constantemente colocando, e principalmente nas atas das reuniões, né, do Copom, a importância do fiscal aqui no Brasil. A aproximação dele com Fernando Haddad, tentando aí mostrar tentando, né, chegar a um senso comum junto ao governo, mas ali na pauta e nas entrevistas a gente vê constantemente um recado que é importante também a situação fiscal do Brasil para controlar, para cortar juros como o governo Lula deseja aqui no Brasil, né? O que não acontece nos Estados Unidos, por exemplo. É uma função do presidente do Banco Central também alertar o executivo sobre a situação fiscal e quanto isso vai interferir na política monetária do país. Não que você deve dizer o que ele deve fazer, mas você deve orientar e dizer que isso acaba causando o mal, né? E que acaba obrigando o Banco Central a subir juros, e acho que esse diálogo ele está existindo entre governo e Banco Central do Brasil. Então, em relação a essa comunicação, ela é muito bacana aqui no Brasil, que não acontece nos Estados Unidos. Não existe esse tipo de diálogo entre o Fed e o Banco Central, e o presidente americano. O que acontece é o diálogo do presidente em relação ao Banco Central. Então, com medo de perder o cargo por ser um homem público, o presidente do Banco Central americano costuma seguir a cartilha do governo da vez e tenta não se meter com os homens de poder ali, né? Não que ele não seja um homem de poder, mas com o presidente ou com o Congresso, para não ter o seu cargo arranhado, para não manchar a sua imagem. É por isso que o presidente do Banco Central consegue passar distintamente entre governos democratas e republicanos, e isso joga por terra essa ideia de independência de Banco Central. Não existe independência quando quem nomeia a pessoa, né, o diretor daquela função, é o executivo. Então, claro que o executivo vai colocar alguém ligado aos seus interesses, e a pessoa que está neste cargo também vai buscar essa harmonia para manter o seu cargo, por ser um homem público, né? Ele não vai querer bater de frente para estragar essa relação e ser limado da próxima vez. O Campos Neto, por exemplo, se tivesse feito o jogo do Jay Powell, se tivesse agradado ao governo Lula cortando juros, poderia até ser reindicado para o cargo, quem sabe. Não sei se era essa a pretensão, se ele queria continuar no cargo, mas se fosse essa a intenção, ele poderia fazer isso para ser reindicado novamente, e decidiu por não fazer, o que é muito mais digno de um presidente de Banco Central do que é feito lá nos Estados Unidos. Vamos lembrar que o Alan Greenspan, que também foi presidente do Banco Central, antes foi a Janet Yellen durante o governo Obama, mas o Alan Greenspan também foi outro que passou por vários governantes, né, entre democratas e republicanos, ficou muitos anos lá no Banco Central americano, que também era um tremendo vaselina, assim como é o Jay Powell atualmente. Então, sim, o Banco Central precisa estar sempre atento aos gastos do governo se ele, de fato, pretende controlar a inflação, como que bom que você chegou até aqui. Né? Tasca esse like maroto aí no vídeo, compartilhe esse conteúdo e acione aqui esse botãozinho de se inscrever se você ainda não está inscrito, meu amigo. Fica a dica importante, se você está vendo essa corrida do ouro, que eu estou sempre falando aqui, e você quer as minhas dicas para investir nesse conteúdo, aqui na descrição desse vídeo você vai encontrar um link com o e-book Ouro, o Rei dos Superativos. Você vai encontrar todas as minhas dicas para investir nesse mercado, no Brasil e fora dele. Tem muito conteúdo lá por um preço super acessível. Então vai aqui na descrição do vídeo e garante o seu e-book. Até a próxima! Tchau!